A vida dá muitas voltas, quantas voltas a vida dá? Ouça agora que grande volta da vida nessa história que eu vou contar. Há poucas décadas atrás, tudo era muito diferente. As cidades interioranas eram muito mais pobres e nos campos tinha muito mais gente. Usava-se cartas ao invés de e-mails, máquinas de escrever ao invés de computador. Existia o fiado de caderneta e a palavra do homem tinha muito mais valor. Televisor, a gente dizia televisão, e só tinha TV a família que era mais abastada. E mesmo assim, era em preto e branco, a TV a cores nem tinha sido ainda inventada. Poucos carros existiam e também poucas ruas eram asfaltadas. Jardineiras, caminhões de turmas, carroças, tratores, muita gente assim se deslocava. Eletricidade era outro luxo, lamparina querosene era o que nos iluminava. Geladeira? Sem energia, era na lata de banha que a mistura se conservava. Me lembro da marreta destruindo o fogão de lenha da minha avó. Eu olhava a minha velhinha querida, juro que me dava dó. Para cada tijolo que a marreta destruía, era uma lágrima dos olhos da vovó que caía. Cada pancada dada no seu velho fogão parecia uma pancada direto no seu velho coração. Mesmo com o fogão a gás novinho, esperando para ocupar aquele lugar, ela se mostrava profundamente entristecida, porque o progresso já chegava impiedoso, marretando a sua vida. Eu perguntei para ela: vovó, a senhora não está contente com o fogão novinho que o vovô lhe deu? Ela então, mostrando sua sabedoria, calmamente me respondeu: meu neto querido, ouça o que eu vou lhe dizer. A minha tristeza não é apenas por ver o meu fogão a lenha sendo destruído, mas por lembrar que com capricho e amor, há tempos atrás por seu vovô ele foi construído. Talvez eu não esteja aqui para testemunhar, mas não estou tendo um bom pressentimento. Parece que estou vendo a semente da destruição sendo plantada neste momento. Não vou negar as vantagens que o progresso traz, mas ouça com atenção, meu neto. O jeito que o homem destrói para construir não me parece muito correto. Ouvi que minha avó dizia com muita atenção, e naquele momento rezei para que ela pela primeira vez não tivesse razão. Infelizmente, a minha reza de nada adiantaria, pois o pressentimento da vovó se confirmava a cada dia. E as consequências do progresso descontrolado estão aí, como fatos que não dá para se contra-argumentar. Será que o homem vai conseguir ainda salvar a terra e por consequência também se salvar? Vovó já não está mais aqui com a gente, deve estar lá do céu, me pagiando e rezando para que o homem tenha mais tenência. Precisamos ouvir mais nossos velhos, eles têm a voz da experiência, e aprender que a sensibilidade da mulher contém muito mais sabiência. Mas até agora, eu falei deste passado recente e de pouco luxo, para você poder sentir e entender o cenário dessa história que eu, a partir de agora, vou lhe contar. E preste bastante atenção para saber quantas voltas a vida dá. Antigamente o pão chamava-se bengala devido ao seu formato e era embrulhado em um papel acinzentado. Este papel pelos humildes era de muitas formas aproveitado. Ele era usado para fazer contas, usado para escrever bilhetes, para se economizar o caderno, nele se rascunhava a lição. Uma das coisas que mais me lembro da infância é do papel de pão. Mesmo sendo um menino pobre, eu era muito feliz. Corria pelos campos abertos, livre, sem camisa, pés no chão. Nadava escondido no riozinho, soltava capucheta, chutava caputão. Brincava de cabra cega, queima, esconde-esconde, pega-pega e balança caixão. Não se tinha videogame, o brinquedo era imaginação. Eu era arteiro, corajoso, briguento, como todo menino daquela época. Eu era um menino folgazão. As meninas brincavam de casinha, com suas bonecas feitas de espiga de milho ou de pano. Meninos de um lado, meninas do outro, tinha uma divisão. Mas muitas vezes escondidos, juntava-se meninos e meninas para brincar de salada mista, beijo, abraço e aperto de mão. Batíamos figurinhas, jogávamos bolinhas de gude, rodávamos pneus velhos, caçávamos de atiradeira, carrinhos de rolemã, roubávamos frutas no pé, a vida era uma gostosa brincadeira. Isso tudo era muito divertido,
Mas o que me deixava muito mais contente era quando minha mãe me dava um papel de pão. Aquilo para mim era o meu maior presente. Nele eu fazia tabuada, conjugava verbos, treinava minha caligrafia, escrevi histórias, nele fiz minha primeira poesia. Desenhava meu pai, minha mãe, os irmãos, minha casa. Com papel de pão, minha imaginação ganhava asas. Naquele tempo existiam poucas escolas, ricos e pobres dividiam as carteiras, e os meninos mais ricos, na hora do recreio, aprendiam nossas brincadeiras. Me lembro, como se fosse hoje, no primeiro dia de aula da 4ª série, quando eu cheguei no portão da escola, um carro encostou. Dele desceu uma menina linda, tão linda que meu coração disparou. Fiquei ali parado, extasiado, boquiaberto, parecia um bobão. Senti pela primeira vez a força da palavra paixão. Ela passou por mim sem me notar, adentrou ao portão. Eu fiquei ali ainda por alguns minutos, parado sem reação. Até então em minha vida não havia experimentado tamanha sensação. Pernas trêmulas, sangue fervendo, coração disparado, rosto queimando. Vi aquela menina por um minuto e nos minutos seguintes já estava amando. Naquele mesmo dia, cheguei em casa, deixei de lado a lição, pedi para minha mãe um papel de pão e nele escrevi a poesia mais linda, ditada por meu coração. Escrevi sobre seus lindos olhos, sobre os seus cabelos longos, vivos e esvoaçantes, sobre sua pele lisinha, sobre seu jeito elegante. A inspiração me fez escrever a poesia mais linda de todos os tempos num só instante. No outro dia, esperei a oportunidade e na hora do recreio, ela estava com as amigas conversando. Ensaiei muito, criei coragem, fui timidamente me aproximando. Envergonhado, cabisbaixo, mostrei-lhe o papel de pão dobrado e disse: "Fiz pra você, é uma poesia", e fui-lhe entregando. Ela nem se deu o trabalho de pegar o papel da minha mão, cochichou com as amigas que eu nem devia ter televisão, que alpargatas que eu usava dividia com meu irmão. Cada palavra que eu ouvia era uma humilhação. Então ela me disse: "Você não se enxerga não? Me entregar uma poesia escrita num papel de pão." Não quis ouvir mais nada, fiquei sem palavras, humilhado. Não quis nem comer o pão com açúcar molhado que minha mãe preparava como lanche para mim. Nunca ninguém havia me tratado assim. Quando a aula acabou, enquanto colocava os cadernos no bornal, pensei: hoje eu aprendi uma grande lição. Aprendi o que é diferença social. Naquele dia, voltei para casa por outro caminho, precisava ficar sozinho. Estava com o coração partido, magoado e entristecido. Faria diferença ter escrito a poesia numa folha de caderno? Aquela menina num dia me levou ao céu, no outro me mandou para o inferno. Até então a vida para mim era uma grande brincadeira, mas daquele dia em diante eu mal escondia minha tristeza. Seria uma paixão não correspondida ou a decepção escondida atrás da beleza? Minha avó, a mulher sábia, percebendo minha mudança, perguntou: "O que está acontecendo com você, minha triste criança?" Contei para ela o ocorrido, ela quase chorou e muito carinhosamente me abraçou e falou: "Menino, esta menina é que tem que aprender muita coisa, ela não te merece. Isso logo passa, o tempo é o remédio, você logo esquece. Tome isso como lição, faça disso sua motivação. Estude, trabalhe para mudar sua situação. Você será o vencedor, mas ainda é tão novo para sofrer por amor." Mostrei para minha avó a poesia que escrevi, ela quase chorou emocionada. "Nossa, meu neto, que coisa linda, que poesia inspirada. Você escreveu tão bem, se eu não te conhecesse, diria que era copiada." Mas não fique triste e ouça o que eu vou lhe falar. Essa vida dá tantas voltas, você não sabe quantas voltas essa vida dá. O tempo passou, muitas coisas mudaram, mas esta experiência nunca mais esqueci. Afinal, como previa minha avó, foi minha motivação, por isso talvez eu venci. Hoje estou totalmente realizado, tenho uma esposa amada, filhos bem criados. Lhes ensino e lhes dou condições para nunca serem humilhados. Um dia desses, resolvi mexer nos meus guardados, e qual não foi a minha emoção
No fundo de uma caixa de documentos e fotografias, encontrei aquele papel de pão. Li novamente a poesia, me lembrei daqueles dias que descobri o amor e a decepção. Meu pai me ensinou que documentos e papéis importantes, se for preciso jogar fora, a gente deve queimar. Escaneei aquela poesia e resolvi o papel de pão jogar. Juntei outros papéis inúteis que nem sei por que razão guardei por tanto tempo. Coloquei tudo numa sacola e levei na calçada em frente ao meu apartamento. Coloquei numa lata e quando peguei o fósforo e um palito para acender, senti uma mão em meu ombro suavemente bater. Uma voz feminina, trêmula e fraca, assim me dizer: moço, não queima não, deixa eu levar para vender. Virei e na hora reconheci, seus olhos já não tinham a mesma vivacidade de antes. Seus cabelos já não eram tão longos e esvoaçantes. Sua pele judiada já não era tão lisa e seu andar deselegante. Mas mesmo assim eu a reconheci, pois meu coração palpitou novamente ao ver que aquela menina soberba se tornara uma indigente. Ela nem me reconheceu, pois nem naquele tempo havia prestado atenção em mim. E agora me toca aos ombros, me pedindo atenção assim? Ela que me fez conhecer a humilhação, agora me faz sentir dó. Confesso para vocês que nesta vida para mim não existe sentimento pior. Então eu disse a ela: sinto muito, não posso deixá-la levar estes papéis. São documentos importantes e devem ser queimados. E ela perguntou-me: mas o que pode ter de importante nesses papéis velhos e neste papel de pão amarelado? E antes que eu pudesse impedir, pegou aquele papel de pão, desamassou e começou a ler. Vi quando suas lágrimas começaram a escorrer, pois ela reconheceu o seu nome, que era o título da poesia, e com certeza lembrou-se daquele dia em que o menino pobre fez para uma menina rica os mais lindos versos, e que agora a vida dá tantas voltas que os papéis estão inversos. Não era minha intenção aproveitar a chance de devolvê-la à humilhação, pois entre as coisas que minha família me ensinou está a beleza de se dar o perdão. Foi o destino que quis dar a ela algum tipo de lição. Sem nenhuma palavra a mais, nos olhamos. Ela dobrou o papel de pão com cuidado e guardou no decote do seu vestido esfarrapado. Me olhou pela última vez, com aquele olhar entristecido, apagado, e foi saindo cabisbaixa com sua carrocinha de papelão, levando consigo o que de fato lhe pertencia, uma linda poesia escrita num papel de pão. E eu fiquei ali observando e vendo a roda da carrocinha rodar. Me lembrei na hora das minhas lições de outrora. A vida dá tantas voltas, quantas voltas a vida dá.